Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, queridos ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Junto com você nesses próximos minutos estou eu, Natson Matias, agradecendo desde já a sua audiência preciosa. Fazendo companhia com a gente está o pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Natson. Olá, querido ouvinte. Obrigado pela sua audiência. Esperamos que o programa de hoje abençoe muito a sua vida. Você é um pecador. Opa, lá vem você com esse assunto. Pecador por quê? Afinal, eu sou uma pessoa muito honesta, pago meus impostos, sou correto em tudo. Pode perguntar por aí. Nunca roubei, nunca feri ninguém, não bebo, não fumo. Pecador é quem faz tudo isso aí. Se a gente for pensar assim, então o pecado é apenas algo que se faz publicamente. Mas será que é isso mesmo? O que é pecado? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, pastor Augustus, esse nosso personagem é ou não é pecador? Na verdade, somos ou não somos pecadores? Não tenho a menor dúvida. Todos nós somos, inclusive esse que fala com você, né? Somos todos, ambos, né? Somos todos pecadores diante de Deus. Não tenho a menor dúvida disso. A confusão que existe sobre isso é que há uma distinção que foi feita no catolicismo romano entre pecado venial e pecado mortal, como se determinados pecados fossem mais graves do que outros. Alguns poderiam ser facilmente perdoados, outros já teriam mais uma dificuldade e outros exigiriam até um tempo no purgatório para poder serem justificados ou perdoados. Na verdade, essa distinção ela não é bíblica. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus, e que o mesmo Deus que disse não adulterarás e não matarás é o mesmo Deus que disse não mentirás. Para muita gente, adultério e assassinato é um pecado mais grave do que a mentira. Mas, biblicamente falando, todo pecado é igual porque é transgressão da lei do mesmo Deus. O Deus que deu a sua lei, expressou sua vontade nos mandamentos, o Deus que tem um padrão moral, um Deus que tem referenciais para a conduta humana. Pecado é quando nós quebramos esse referencial. É quando nós desobedecemos a Deus, fazendo aquilo que Ele disse que nós não devíamos fazer e deixando de fazer aquilo que Ele diz que nós deveríamos fazer. Então, pecado ele tem que ser definido à luz de Deus, à luz de Deus como referencial, da sua vontade. O pecado é a quebra da lei de Deus. E aqui, eu já mencionei, tem os pecados de comissão, que são aqueles pecados em que nós transgredimos a lei de Deus, fazemos alguma coisa que Deus disse não faça, tipo assim, não cobiçarás, e a gente cobiça, isso é um pecado de comissão. E tem os pecados de omissão, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer, tipo assim, honra teu pai e tua mãe. Quando eu desrespeito meu pai, desrespeito minha mãe, então estou pecando por omissão. Deixei de cumprir o meu dever que a lei de Deus recomenda. Então, o resultado, quando olhado dessa perspectiva, o pecado ele é universal, ele é generalizado, ele alcança todos os seres humanos. O que é pecado para Deus aqui é pecado também na China, no Japão, na Indonésia, em qualquer parte, porque Deus é Senhor de toda a raça humana, não é uma questão cultural. O pecado, de fato, ele é a transgressão da lei absoluta, universal e santa de Deus. E isso nos coloca na condição de pecadores. Na verdade, essa questão de achar que somos pecadores, como nós já dissemos no início, também é algo que a gente tem que pensar seriamente. Por exemplo, nós somos pecadores, mas nós não devemos nos acostumar com isso, né? Ou seja, já que somos pecadores, então vamos pecar. Pois é. Infelizmente é isso aí o que a maioria faz, né? Então, não ligam para o pecado, não levam o pecado a sério. Alguns zombam desses conceitos, especialmente nos dias de hoje, em que o relativismo entrou na sociedade brasileira, na sociedade mundial, e também entrou na igreja evangélica. O relativismo diz que, o nome já está falando, a verdade é relativa, e que não existe um padrão moral que seja comum a todos, porque o que é certo para mim pode não ser para você. O que eu considero pecado, você não considera pecado. Então, essa relativização
da moralidade, ela leva as pessoas a viverem do jeito que elas acham que é correto. E elas relativizam também a lei de Deus. Eles passam a considerar os mandamentos como sendo simplesmente os preceitos de uma religião, que é o cristianismo. E tem muitas outras religiões por aí. Então, por que eu vou me seguir pelos 10 mandamentos? Eu posso me seguir pelas religiões ou pela ética de qualquer outra religião ou de uma religião que eu crie. O relativismo tem levado a nossa sociedade a uma pluralidade e a ser uma sociedade eclética com relação a comportamentos. Você encontra pessoas vivendo estilos de vida que em tempos antigos seriam considerados estilos inadmissíveis. A promiscuidade, a prostituição, a vida desregrada, a desonestidade, a falta de compromisso com a verdade, isso se tornou, ou estas coisas se tornaram tão comuns hoje em dia, Natsan, exatamente porque as pessoas vêm relativizando o padrão de Deus, que é o que define o certo e o errado. Então, eles até podem dizer que são pecadores, mas para eles isso não significa absolutamente nada. Agora, se for olhar de fato o que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Exatamente. E que Deus, no tempo certo, ele haverá de cobrar das pessoas as atitudes que elas tomaram com relação à sua lei. Então, a pessoa pode se sentir segura hoje, quebrando a lei de Deus, cometendo pecado de todo tipo, mas vai chegar um momento em que ela vai colher as consequências dos seus atos. Às vezes aqui na terra, ou então depois da morte, diante de Deus e do seu tribunal e diante do seu juízo. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O pecado traz consequências. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Alguém que nos livre não somente da culpa, mas do poder e da presença do pecado. Estou falando de Jesus Cristo. Exatamente. E essa relativização, ela acompanha, inclusive até a mudança da palavra. As pessoas não gostam de falar eu sou pecador, porque isso nos coloca diante do Criador, diante de Deus. Então é melhor, não, eu erro, eu falho, mas eu peco é sempre mais complicado. Olha, Nathan, com a secularização da sociedade ocidental, esses termos eles foram substituídos e o conceito mudou também. Então, antigamente, aquilo que se via como pecado passou a ser considerado, por exemplo, depois de Freud, como sendo simplesmente uma tara, ou como sendo uma fobia, ou como sendo resultado de um comportamento ou de um condicionamento que foi feito durante a minha infância. Exato. Então, aquilo que era considerado como pecado virou doença. Depois, hoje em dia, com a influência de outros fatores, aquilo que antes era visto como pecado e depois como doença, virou simplesmente uma opção. Né? A pessoa toma uma opção de viver daquela maneira. O que acontece é que as pessoas... Nós estamos vivendo numa sociedade em que você não consegue mais responsabilizar ninguém. Porque ninguém se considera pecador, ninguém se considera culpado. E há todo um conjunto trabalhando em torno disso. Parece que é de fato isso mesmo. Nós não temos mais um padrão, são várias verdades e o que era errado virou certo. Se eu bato na minha mulher foi porque eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe. Eu nunca sou culpado. Não tenho culpa. A culpa é do governo, a culpa é da minha família, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu vizinho, a culpa é dos outros menos de mim. Nós vivemos uma sociedade que não quer culpa, ela não quer se sentir culpada. Por isso ela culpa os outros, ela não assume a responsabilidade pelos seus atos e quando a culpa bate, porque apesar de todos esses esforços, eles se sentem culpados sim. As pessoas se sentem culpadas. Aí vai para o Prozac, vai para o Rivotril, vai beber, vai se embriagar de sexo, vai fazer qualquer outra coisa, passa o dia na internet, num outro mundo, para fugir da consciência culpada, porque não tem jeito, o pecado traz culpa, a pessoa vai se sentir culpada e ele não tem como aliviar a consciência, porque só tem uma coisa que perdoa pecado e alivia a consciência de verdade, o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, de fato nos liberta, nos purifica e nos traz uma consciência tranquila, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos entregamos completamente a Jesus. E aí o fardo vai embora por conta desse reconhecimento, dessa renúncia completa diante da cruz. Graças a Deus. Ok, pessoal, vocês ouviram então uma conversa sobre esse tema que certamente ainda há muito o que falar e em outros programas ele deve voltar à tona. Mas nós queremos ouvir uma música e daqui a pouco a gente volta. Confesso a ti, Senhor,
e fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim. Muito bem, estamos finalizando o programa de hoje. Queremos agradecer a sua audiência. Sempre estamos enfatizando o e-mail e queremos que você mande mesmo alguma pergunta, alguma sugestão, enfim, estamos abertos para ouvir você. Em poucas palavras, @pipg.org. Pastor Augustus. Eu queria só reforçar aí a divulgação do e-mail, Nath, sem dizer que todo e-mail será respondido. Com certeza. A pergunta que você trouxer para nós, a dúvida que você mandar para nós teremos todo o cuidado em responder. Certamente. Então, obrigado pela sua audiência, fique com esse recado e esperamos você amanhã. Até lá. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina